Olá, essa é a nossa terceira aula aqui na Escola das Constelações Familiares. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para que você sempre receba as novidades aqui do canal. E nesta aula eu vou falar sobre sistema familiar. Então, dentro das constelações, você deve ouvir muito falar sobre lealdade familiar. É ou não é? Então, eu sou leal a um sistema familiar. Só que antes de falarmos de lealdade, que eu vou ter vídeo sobre isso, é importante nós entendermos o que é o sistema familiar. Porque o sistema familiar, tanto eu quanto você, nós fazemos parte desse sistema. Todos nós temos um sistema familiar que fazemos parte. E você é a pontinha do iceberg. Você é parte de algo muito maior. Então você é uma pontinha, né, de algo assim enorme, que são todas as pessoas do seu sistema familiar. Então dentro das constelações, a gente percebe assim que essa noção de família, essa noção de sistema familiar é formado por pessoas que têm comigo, com você, laços de vida. Então o sistema familiar é formado sim por pessoas que têm laços biológicos, que têm esse laço de família conosco. Então quando falamos de sistema familiar, e o impacto que os nossos ancestrais causam na nossa vida sobre questões transgeracionais que nós trazemos lá dos nossos ancestrais, nós também estamos falando da nossa família biológica. Então nós somos muito influenciados por esse sistema familiar. Eu tenho acompanhado em várias constelações o quanto que através da lealdade a este sistema a pessoa é impactada. Então nós somos sim impactados na nossa vida de acordo com esse sistema familiar, porque nós somos criados lá. Você veio de um pai e de uma mãe, mas esse pai e de uma mãe também vieram de um pai e de uma mãe, que também vieram, e assim foi. Então o nosso sistema familiar é enorme, e nós somos completamente impactados por esse sistema, porque tem uma coisa que nos impacta muito forte, e isso assim é algo que a gente tem que ficar muito atento, é que nós fazemos qualquer coisa para pertencer a esse sistema. Então, a questão do pertencimento ao sistema nos faz muitas vezes eu ser leal a alguém da minha família, porque eu tenho medo de ser excluído, eu tenho medo de não fazer parte dele, do sistema. Então, muitas vezes, eu fico ali, aquela história, né? Ninguém na minha família tem dinheiro, então eu também não vou ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu posso ser excluído. Então, a gente faz qualquer coisa para pertencer a esse sistema familiar. E nós somos, é claro, a continuidade dos nossos ancestrais. Nós somos muitos e não estamos tão separados o quanto parece. Porque essa necessidade que eu tenho de pertencer ao sistema familiar me faz eu ficar extremamente conectado a todo o sistema. Então nós não herdamos apenas as características físicas, né? Como cor de cabelo, cor de pele, olhos. Não, nós estamos vinculados há várias características. Nós temos uma ligação que vem da alma e nós podemos estar herdando comportamentos, crenças, atitudes, muitas coisas dos nossos ancestrais. Então a gente está sim nesse vínculo que eu posso chamar que é vínculo do amor. É uma ligação que vem da nossa alma. É muito mais forte do que a gente possa explicar. Então nós amamos incondicionalmente todos os nossos ancestrais, independente de quem foram e mesmo aqueles que eu nem conheci. Você já ficou impactado algumas vezes? Sabe, você estava naquela reunião de família, aí vem histórias dos nossos bisavós,
trisavós, que aparece, né, nessa conversa familiar. E muitas vezes tem histórias felizes, sim, tem histórias engraçadas também, mas também tem histórias tristes, dificuldades que eles passaram, desafios que eles passaram. E isso nos deixa triste, dá uma dor no coração. É ou não é? Por quê? Porque nós amamos todos eles. Mesmo aqueles que eu não conheci, mesmo aqueles que eu conheço e guardo críticas, né? Guardo críticas. Muitas vezes eu não quero aceitar o que eles fizeram, mas eu continuo amando. Também aqueles que eu tenho dificuldade muitas vezes de convivência, né? Às vezes você tem, por exemplo, um avô que você não consegue conviver com ele, porque você diz que, ai meu Deus, ele só pega no teu pé, ele não te apoia em nada, ele só te critica. Então você tem dificuldade muitas vezes de convivência com essa pessoa, mas você permanece lá no fundo da sua alma vinculado a este avô e a todos os outros ancestrais. Então todos os membros de um sistema familiar compartilham o tempo todo informações entre si, sem mesmo que saibam. Por quê? Porque muitas coisas que eu vivo, muitas coisas que eu faço, muitas atitudes que eu tenho, coisas que eu acredito, vêm do meu inconsciente. E esse inconsciente é conectado ao meu sistema familiar. Porque quando eu nasci, quando você nasceu nesse sistema, você entra automaticamente, sem escolha, dentro de um campo de informação. E neste campo estão as histórias que aconteceram com os membros do nosso sistema. Então, todos os que fazem parte daquela família, daquele sistema familiar, têm acesso a esses campos de informação. E é assim que a gente consegue perceber as repetições que acontecem na nossa vida. Essas repetições de histórias que foram vividas por pessoas que vieram antes de nós. E são as histórias que mais impactam a nossa vida, né? Porque são histórias lá dos nossos antepassados e muitas vezes são histórias difíceis. Porque nós somos sim impactados pelas histórias felizes, mas nós também somos impactados pelas histórias difíceis. Muitas vezes são lutos, dificuldade de lidar com a perda, de chorar o luto, né, de encarar aquela situação. Então, muitas vezes, a pessoa prefere excluir, não quero falar, não quero lembrar, né? Perceba se no teu sistema familiar tem assassinatos, abortos, abusos. O que acontece quando isso ocorre? Ninguém fala. Por quê? Porque dói muito falar. Dói em todo mundo. Então, se você descobrisse hoje que a sua avó foi abusada, isso te deixaria muito triste, tenho certeza disso. Certeza disso. Porque você ama a sua avó. Mesmo que você não tenha conhecido ela. Você ama a sua avó. Então, nós viemos muitas vezes até nessa lealdade, sabe? Porque a gente entra por amor nessa lealdade. Por amor nessa lealdade. Eu acompanho casos, gente, de pessoas alcoólatras, tá? Então, assim, o filho está alcoólatra. Aí você vai perceber, o pai é alcoólatra. O avô é alcoólatra. E dizem que o bisavô também foi alcoólatra. Você faz uma constelação familiar e a lealdade aparece dentro da constelação. E por que ocorre esta lealdade? Porque em nome do amor, eu vou ser igual a você. Então, por exemplo, o filho não é visto pelo pai. Porque o pai já é alcoólatra, né? Então, o que ele faz? Eu vou beber, porque assim você me vê. Aquele pai também não foi visto pelo pai dele. Então, eu vou beber. Aí você me vê, porque eu fico igual a você. Então, desta forma, a gente vai criando as lealdades familiares. E isso ocorre com vícios, com dinheiro, com profissões, com relacionamentos amorosos, né? Então, a gente vai repetindo muitas vezes o que as pessoas da nossa família fizeram. Então, muitas situações que aconteceram com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós,
elas permanecem atuando no sistema. Aí você pode perguntar, Ione, mas até quando? Até elas serem vistas. Até elas serem vistas. E é por isso, gente, que é muito importante não esconder as dores. Sabe, muitas vezes um assassinato que não é trazido, um aborto que não é trazido, abusos que não é trazido, né? Por exemplo, assim, ó, eu já constelei abortos que a pessoa tinha abortos praticados. E ela já era uma senhora. E ela teve filhas e netas que tiveram abortos espontâneos daí. E muitas vezes o que é isso? Permanece atuando aquela mesma situação até que alguém olhe para os excluídos. Até que alguém olhe para o sistema e dê um basta em tudo isso. Então, tudo aquilo lá do passado que não foi visto, que não foi integrado, que não foi olhado, nós nos colocamos a serviço para olhar para aquilo, para integrar aquilo do sistema, para olhar para as dores que ficaram, muitas vezes lá com os nossos ancestrais. Então, nós precisamos entender que se você está aqui me assistindo agora, você é um escolhido sim. Você é um escolhido para olhar para o teu sistema. Você é um escolhido para ajudar a curar o sistema. Porque entenda, você não cura o sistema passado. Ali já passou. Mas olhando para tudo aquilo que passou, você pode ter a cura a partir de você. Para que aquilo não volte a repetir. Então o meu convite aqui é que você se perceba. Observe a sua vida hoje. Considere, talvez, algumas dificuldades que você está vivendo hoje nos seus relacionamentos interpessoais, no seu relacionamento amoroso, na sua vida financeira, no seu trabalho, questões de doenças, questões de comportamentos, de crenças, questões emocionais, tudo aquilo que você pode estar vivendo em alguma situação pode ser sim a continuidade de algo que já foi vivido pelos seus ancestrais. Então, isso que a gente chama de lealdade ao seu sistema familiar. E não adianta, gente, não importa quando foi. Nós somos influenciados por 7 gerações. Então, nós precisamos sim nos colocar a serviço para olhar para tudo isso. Por isso que Bert Helling disse nos seus livros que nós não temos uma alma, nós participamos de uma alma coletiva. Não é que ele disse que nós não temos uma alma individual, mas o que ele quis dizer, o que ele quis enfatizar é que nós participamos de uma alma coletiva que influencia tudo aquilo que está ligados a nós. Então eu tenho sim capacidade de livre-arbítrio, de fazer as minhas escolhas, e essas escolhas podem estar ajudando a curar todo o sistema que eu estou envolvida. Então o fato de sermos um pontinho dentro de uma grande teia de relações e o fato de estarmos o tempo todo interconectados com as pessoas que vieram antes de nós, faz com que a gente possa sim se colocar a serviço desse sistema e que a gente possa estar ajudando a curar o nosso sistema. Isso é pensar de forma sistêmica. E é claro, né, gente, nós não podemos dizer que nós temos só um sistema. Nós temos vários sistemas. O sistema mais importante é o sistema familiar. E é esse que nós, muitas vezes, nos colocamos a serviço de curar. Então, tudo aquilo que te acontece na tua vida, chega um momento de você estar olhando para aquilo e percebendo. Será que eu não estou repetindo um padrão? Será que eu não estou me colocando a serviço da minha família e começar a entender como você pode estar fazendo esta cura? E claro que muitas vezes sozinho você não consegue, obter isso. Busca ajuda, faz uma constelação familiar
participa de uma formação em constelação familiar. Nós temos os consteladores da nova era, que é um novo ciclo dos consteladores, que é uma nova visão dos consteladores, né? Onde você pode estar aprendendo tudo sobre a constelação, né? Ajudando todo o teu sistema e, além disso, tendo uma profissão. Então, o sistema mais importante que a gente participa é o sistema familiar, mas nós também fazemos parte do sistema da empresa que nós trabalhamos. Nós fizemos parte da sociedade brasileira, né? Então, quando a gente consegue perceber todas essas interconexões que nós temos, sabe, que eu tenho com as outras pessoas, eu estou conectada com as outras pessoas, né? Nós começamos a verificar que algo acontece em um determinado lugar, né? Onde eu posso, com um comportamento, estar influenciando outras pessoas. Então perceba qual é o teu comportamento dentro da empresa que você trabalha, qual é o comportamento que você tem dentro da empresa, do teu sistema familiar, desculpa. Qual é o comportamento que você tem no bairro que você mora, né? Então eu não sou um indivíduo isolado do sistema, eu sou parte de todo um sistema. Então o meu primeiro sistema familiar, o primeiro sistema que eu participo é o familiar. Depois vai lá para o sistema que eu trabalho, da empresa que eu trabalho. Depois do bairro ali que eu moro, da cidade que eu moro, do estado, do país. Então eu tenho vários sistemas. Pode ser que você participe de clubes de serviço, aquilo lá é um sistema. Então comece a perceber em quantos sistemas você está envolvido. Só que você é um ser que pode estar em vários sistemas. Então o teu jeito de ser influencia sim aquele sistema positiva ou negativamente. Depende como é o seu comportamento. Então eu quero te propor um exercício, tá? Eu quero convidar você para que você feche um pouquinho os olhos. Fique bem relaxada, feche os olhos. Respire fundo. Inspira mais uma vez. Isso. Vai acalmando a tua mente, desacelerando. Perceba agora você, né? Atrás de você, os seus pais. Atrás dos seus pais, seus avós paternos e maternos. Atrás desses avós, os bisavós. E através dos seus bisavós, todo o seu sistema familiar. Perceba que é muita gente. Você pode ampliar ainda mais, se sentindo parte da cidade onde você mora, do estado, do país, do planeta e de todo o universo. Respira fundo e perceba como é ser parte deste todo. Qual é o sentimento que você tem sendo parte deste todo? Porque pode ser que até hoje você tenha se sentido pequeno, ou talvez achando que você não era ninguém. E agora você percebe quão importante você é. Quantas coisas tem de importante dentro de você e que você pode contribuir com a sua família e com o mundo que você vive. Então respira profundamente, abra os olhos e a partir desta aula
tenha a consciência de que todos somos um. Nós fizemos parte de um todo. Não estamos sozinhos e muito menos separados. Até a nossa próxima aula.